Olá, família, tudo bem? Que bom estarmos reunidos novamente para celebrarmos ao Senhor Jesus, o nosso Rei dos Seis. Hoje estamos todos em casa, online, porque nós estamos expandindo o nosso prédio, o nosso portal, e em breve estaremos com os 2 auditórios e quem sabe também com o espaço da Pontezinha pronto para receber os nossos filhos e começarmos um 2021 abençoador. Sabemos que estamos em tempos de pandemia, sabemos que a coisa está tomando formas novamente grandes, mas que cada um de nós fique em oração, porque Deus controla todas as coisas e que a gente possa também se guardar, se preservar neste momento que ainda é delicado. Por isso eu quero te convidar a orar junto comigo para darmos início à nossa celebração. Senhor, muito obrigado, porque nós temos uns aos outros e temos uns aos outros porque nós temos o Senhor. Foi a Tua graça que nos reuniu, e a Tua graça nos mantém fortes para vivermos os Teus propósitos e aquilo que o Senhor nos criou para sermos. Por isso, nessa hora, abençoe cada família nesse final de ano, que a gente possa refletir, que a gente possa repensar, que a gente possa receber um norte do Senhor, sendo fortalecidos na Tua graça. Por isso, nessa hora, abençoa cada jovem, cada criança, adolescente, senhor e senhora, todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem, celebrando conosco nesse culto da Ponte BH, e oramos desde já, entregando o nosso novo ano ao Senhor. Pedimos, Pai, que o Senhor nos dê a Tua graça, a Tua unção, o Teu favor. Abençoa-nos, em nome de Jesus oramos. Amém. Fica aí com a pontezinha especial. E foi um ano muito difícil, mas com certeza a gente tem motivos para louvar a Deus. Deus sempre foi fiel conosco. E Ele sempre cuidou de nós. Vamos louvar a Deus por isso? 2, 3. Deus já brilha a luz do seu amor sobre o mundo com glória e esplendor. Brilha em meio a toda a escuridão, que a verdade nos traga libertação. Brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, enche a terra com Tua glória, arde em nós, Santo Espírito. Graça, brilha Jesus, vem trazer sua luz. Deus, em sua presença eu posso estar, com o sangue de Cristo a me limpar, resgatado das trevas pra Tua luz, que minha vida reflita de Jesus. Brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, enche a terra com Tua glória, arde em nós, Santo Espírito, flua de Ti sobre os povos, perdão e graça. Brilha Jesus, vem trazer sua luz, vem trazer sua luz.
nossa história é muito legal e vamos contá-la de um jeito diferente. Fica ligadinho aí para você não perder nada, tá bom? Hora da história! Então vamos à nossa leitura. Hoje nós vamos ler um livro que se chama A Luz do Mundo, da editora Fiel. E o escritor chama-se R.C. Sproul. Essa leitura vai ser muito legal, preste bastante atenção. A Luz do Mundo. Certa noite, numa casa em um bairro tranquilo, um menino se preparava para dormir. O nome dele era Pedro. Sua mãe o colocou na cama e o cobriu com cobertores para que ficasse quentinho e confortável. Depois, ajoelhou-se ao lado da cama e orou com ele. Então, levantou-se, inclinou-se e beijou a testa do menino. Pedro olhou para ela e disse: "Mamãe, por favor, não se esqueça de ligar o abajur antes de sair do quarto." Sua mãe sorriu para ele e disse: "Não se preocupe, Pedrinho. Eu vou ligar o abajur. Não vou deixá-lo no escuro." Então, ela deu um último beijo em Pedrinho, terminou de ajeitá-lo na cama e acendeu o abajur. Quando ela estava quase saindo do quarto, Pedrinho disse: "Mamãe, por que eu tenho medo do escuro?" Ela disse: "Essa é uma pergunta difícil de responder, Pedrinho. Acho que vamos ter que guardar essa pergunta para o vovô. Ele virá jantar conosco amanhã. Você pode perguntar a ele." "Tudo bem, mamãe", disse Pedrinho. "Vou esperar até amanhã e perguntar ao vovô sobre isso." No dia seguinte, tal como a mãe de Pedrinho havia prometido, o vovô veio para jantar. Antes de dirigirem-se à mesa, Pedrinho sentou-se no colo do vovô e disse: "Vovô, posso lhe fazer uma pergunta que está me incomodando muito?" O vovô sorriu e disse: "Claro, Pedrinho. Diga-me o que você gostaria de saber." Pedrinho disse: "Vovô, por que eu tenho medo do escuro? E por que tantas pessoas que eu conheço também têm medo do escuro?" O vovô olhou para o Pedrinho e disse: "Essa é uma pergunta muito boa, mas sabe, não é só do escuro que muitas pessoas têm medo. Muita gente também tem medo da luz." "Medo da luz?" disse Pedrinho. "Por quê?" E o vovô disse: "Para você entender isso, vou ter que começar do início. Na verdade, bem no início." Pedrinho adorava quando o vovô contava-lhe histórias. Assim, ele se ajeitou ali ao lado do vovô e esperou que ele começasse. E o vovô começou sua história do jeito que sempre fazia. Era uma vez um grande rei, o rei da luz. Ele vivia na luz, ele criou a luz. E a sua luz era tão perfeita e tão pura que ele era chamado de o Rei Sem Sombra. Este grandioso rei da luz criou um grupo de seres e os criou para que brilhassem tanto quanto ele brilhava. Ele os chamava de pequenos luzeiros. Ele colocou esses luzeiros no jardim repleto de raios solares. Dia após dia, o sol iluminava o jardim e ajudava as flores, plantas e frutos a crescerem. A luz brilhante do sol ajudava a aquecer todos no jardim. Os pequenos luzeiros adoravam quando o rei vinha visitá-los no final do dia. Mas um dia, algo terrível aconteceu. Os luzeiros decidiram fazer o que queriam, ao invés de fazerem o que o rei ordenara que eles fizessem. Então desobedeceram ao rei e pecaram contra ele. No mesmo instante que pecaram, suas luzes se apagaram e eles ficaram cheios de vergonha. Eles correram tão rápido quanto podiam para fugirem do rei, pois não queriam que o rei os visse sem luz. Fugiram do jardim por entre as árvores e se esconderam no lugar mais escuro que podiam encontrar. A partir desse momento, passaram a ter medo da luz, pois sabiam que onde estivesse a luz, o rei estaria, e o rei os veria cheio de vergonha. Depois que os pequenos luzeiros se foram, o rei começou a tirar a sua luz do jardim.
e logo o jardim se tornou um lugar frio e cheio de ervas daninhas e espinhos. Os pequenos luzeiros entraram mais e mais pela floresta, até que passaram a viver em um lugar quase completamente coberto de escuridão. Era um lugar tão escuro que eles tinham que tatear ao redor, como se fossem cegos, para sentirem o caminho em que deveriam seguir pela floresta. Muitas vezes eles tropeçavam e caíam, arranhados, e seus joelhos e também se ferindo. Era terrível viver naquela escuridão pavorosa o tempo todo, onde a única luz que eles viam eram vultos que bailavam pela floresta. De fato, eles não conseguiam mais perceber a diferença entre noite e dia. Então, certa noite, e talvez fosse um dia, num ponto bem distante, eles viram uma luz muito brilhante por entre as árvores. Eles podiam ver aquela luz vindo de muitos quilômetros de distância e ficaram assustados com ela. Pensaram que a luz fosse o rei se reaproximando para encontrá-los e castigá-los por seus pecados. Então muitos luzeiros correram rapidamente para longe da luz. Mas alguns dos pequeninos luzeiros ficaram tão impressionados e curiosos com a luz que decidiram ver de onde ela vinha. Eles partiram e viajaram por muitos e muitos quilômetros durante muito tempo. E quanto mais eles se aproximavam, mais forte aquela luz brilhava. Finalmente, eles chegaram a uma clareira na floresta. No meio da clareira, eles viram o luzeiro pai, o luzeiro mãe e um bebê que brilhava como o sol. Aquela luz resplandecente parecia sair diretamente do bebê. Os luzeiros que viram aquilo ficaram admirados e surpresos. Perguntaram ao luzeiro pai: quem é esse bebê? De onde ele veio? O luzeiro pai respondeu: ele não é meu filho, ele é filho do rei da luz. O rei o deu a nós como um presente especial. Ele nasceu por nós. Quando ele crescer, será chamado a luz do mundo. Não haverá escuridão forte o bastante para esconder a sua luz, nem profunda o suficiente para afastar a sua luz. Quando ouviram isso, os pequenos luzeiros se ajoelharam aos pés do bebê e começaram a adorá-lo com reverência e temor. Quando eles se levantaram, seus rostos brilhavam, mas a luz que brilhava em seus rostos não vinha de dentro deles. Era o reflexo da luz que saía do bebê. Os pequenos luzeiros estavam agora envolvidos com a luz daquela criança que tinham visitado. Eles correram para suas casas, seus amigos e família o mais rápido que puderam. Quando chegaram em casa, eles ainda brilhavam. Os outros luzeiros ficaram amedrontados quando os viram e perguntaram: o que aconteceu com vocês? Então os pequenos luzeiros lhe contaram a história. Nós vimos um bebê que brilhava como a luz. Ele é o filho do rei da luz. O rei nos deu seu filho. Ele nos deu seu próprio filho para ser a luz do mundo. Os luzeiros notaram que havia mais luz na floresta. Podiam andar sem cair, podiam correr e brincar sem bater nas árvores e nas pedras e se ferirem. Alguns ainda se escondiam da luz, mas outros perceberam que não precisavam mais ter medo. Eles viram que viver na luz era muito melhor do que viver na escuridão, como eles estavam acostumados. O vovô olhou para Pedrinho e disse: você entendeu, Pedrinho? Nós temos medo do escuro, porque fomos criados para viver na luz. Mas um dia, todos nós que amamos esse filho, iremos viver com ele para sempre no céu. Quando formos para a morada do filho, que agora é a luz do mundo, nunca mais haverá escuridão.
Não apenas isso, mas também não existirá mais a lua, nem as estrelas, nem mesmo o sol. Não haverá abajur, nem lâmpada, nem lanterna, nem velas. Pedrinho perguntou: como poderá existir luz sem o sol, a lâmpada ou as velas? Como poderá? E o vovô respondeu: no lugar onde o filho do rei vive agora, a luz que brilha para sempre vem dele mesmo. Ele é a luz no céu. Todos que entram em sua presença nunca mais estarão em escuridão. Nossa, disse Pedrinho, é maravilhoso pensar sobre isso. E o vovô respondeu: Pedrinho, deixe-me dar uma sugestão. Toda vez que você vir o sol, a lua, as estrelas, ou acender uma vela ou ligar o seu abajur, lembre-se da história do filho que o rei da luz trouxe para iluminar a escuridão desse mundo. E lembre-se que ele nos deu o seu bebê como presente. Enquanto se lembrar disso, você nunca mais terá que sentir medo do escuro novamente. Gente, que história mais linda que nós acabamos de ouvir, não é mesmo, André? Tio Tiago, muito obrigada por você ter feito a leitura dessa história tão linda. Então agora eu quero ver quem prestou atenção e quem aprendeu direitinho com a nossa história de hoje, hein? Então vamos lá, deixa eu ver, Estevão. Você sabe me dizer quem são os verdadeiros luzeiros? Sou eu. Quem são, Estevão, os verdadeiros luzeiros? São todos nós. Ah, muito bem, isso mesmo. E você, Henrique? Olha só, os luzeiros desobedeceram ao Rei da Luz. As pessoas já fizeram isso? Sim. Já? Quando que isso aconteceu, Henrique? Quando Adão e Eva pecaram. Ah, verdade, nós aprendemos sobre isso também, não é mesmo? Agora você, André, fala pra mim, quem que é o verdadeiro bebê luzeiro que brilhava tanto? Jesus. Ah, Jesus é lindo demais. Ô Gu, fala pra gente agora, olha só, presta atenção na minha perguntinha. Nem todos os luzeiros quiseram ir para a luz. Será que todas as pessoas amam a luz do mundo? Não. Infelizmente, né, Gu? Nem todo mundo ama essa luz. Agora, Melody, o vovô disse para Pedrinho que nós temos medo do escuro, porque fomos criados para viver na luz. Você ama a luz? Sim. Amá-la faz você perder o medo do escuro? Sim. Ai, que bom, gente. Eu gostei demais. Fica para vocês essa história tão linda, fechando tudo que nós aprendemos sobre essa luz que é Jesus. Que essa luz possa brilhar no seu coração e que você possa fazer a diferença por onde você passar. Deixa a luz de Jesus brilhar em você. Um beijo grande. Tchau. Hora do versículo. Então, pessoal, vamos para o nosso versículo de hoje? Hoje eu tô aqui com um convidado super especial, meu sobrinho de coração, o Estevão. Fala oi pro pessoal, Estevão. Oi. Você tá preparado para repetir comigo? Sim. Então vamos lá. O nosso versículo de hoje está em João 1:5. A luz A luz brilha nas trevas brilha nas trevas e as trevas e as trevas não a derrotaram. não a derrotaram. João João 1:5. 1:5. Isso aí. Eu quero ver quem vai decorar e mandar esse versículo pra gente. Um beijão pra vocês, pessoal. Mão na massa. Oi, Pontezinha! Tudo bem com vocês? O ano está chegando ao fim. E que ano, né, Beatriz? Hoje foi um ano muito diferente. Ninguém pode sair de casa, abraçar ninguém foi na escola. Realmente, foi um ano muito diferente de tudo que a gente já viveu, né? Mas nós não podemos esquecer que Deus esteve conosco o tempo todo, cuidando da gente, nos dando amor, não foi mesmo? Sim. E a nossa dica do Mão na Massa de hoje será um pote da gratidão. Para fazermos o pote da gratidão, vamos precisar de cola, tesoura, enfeite, papéis, um pote e cola. O pote pode ser de vidro ou de plástico. Então vamos lá enfeitar o nosso pote? Sim.
O nosso pote da gratidão ficou pronto. Essa atividade é para ser feita com todo mundo da família. Cada pessoa da família vai receber um papel, escreve uma coisa pelo qual é grato a Deus e vai colocar aqui dentro. Então eu já escrevi o meu, vou colocar, e a Bia já desenhou o dela. Quem quiser pode desenhar também. Use seu pote da gratidão durante o próximo ano. Isso mesmo, deixe ele em um lugar bem visível e escreva com frequência algo pelo que você é grato. E com o tempo você verá que tem mais coisas a agradecer do que você imaginava. E então, feliz 2021! Feliz ano novo, Pontezinha! Tchau! Ei, pessoal, então vamos orar agradecendo a Deus porque Ele é a nossa luz. Ele é a luz que ilumina toda a escuridão. E quando a gente tem Jesus, quando a gente está com Ele, a gente não precisa ter medo de nada. A gente não precisa ter medo do escuro, medo das situações que a gente está vivendo. Nos basta confiar, porque Ele é a nossa luz. Feche os seus olhos aí e vamos orar juntos. Deus, muito obrigada, Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Muito obrigada, Deus, porque esse ano tão difícil, tão peculiar, Senhor, tão diferente, o Senhor esteve conosco, o Senhor esteve com cada criança, com cada família, nos iluminando, Deus, em meio a cada situação, em meio à escuridão. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor é a nossa luz e que a gente também possa ser essa luz, que a gente possa, Senhor, refletir o seu amor, a tua grandeza e a tua bondade para todas as pessoas que estão à nossa volta. Eu abençoo a cada criança, abençoo o ano novo delas, que o Senhor realmente continue nos sustentando e nos guardando. Nós te adoramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Um beijo para vocês, Pontezinha. Tchau! Tchau, Pontezinha! Feliz ano novo! Se você gostou desse vídeo, dá um like no sininho aqui embaixo. Tchau! Olá, queridos, tudo na bênção, tudo na paz, coisa boa. Estamos chegando mais a um ano, final de ano, e é um tempo da gente repensar tantas coisas. Final de ano, começo de um novo ano, é tempo da gente às vezes olhar para trás e ver o que nós fizemos, o que nós não fizemos, repensar muitas vezes a nossa caminhada. E tem uma canção que eu gosto muito que reflete um pouco sobre isso. Quando o profeta, em Lamentações, ele diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Talvez esse ano para muitos foi um ano de muita luta, desafio, tristezas, para outros talvez alegria. Mas a nossa esperança, ela está sublime, ela é sublime, ela está acima de todas as coisas, porque a nossa esperança não confunde. Por isso eu queria que você cantasse a canção comigo, que diz assim: tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti. Eu te adoro, Deus já amou. Deus já amou. Declaro mais uma vez: tantas lutas, tantas dores, num deserto
pareço estar mais entregue os meus temores. Sei que em Ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em Tua fidelidade. Eu descanso em Ti, eu espero em Ti, eu Te adoro, Deus de amor. Em Ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar: o Deus a quem eu sirvo nunca falhou, não falhará, não falhará. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em Tua fidelidade. Eu descanso em Ti, eu espero em Ti, eu Te adoro, Deus de amor. Eu descanso em Ti, eu espero em Ti, eu Te adoro, Deus de amor. Deus de amor. Deus de amor. Oh, querido, que essa verdade que cantamos possa ser lembrada todos os dias na nossa vida. Ele é um Deus de amor e nunca deixa os seus. Esperança pressupõe a espera, logo vem o Rei, e a palavra iluminará o caminho estreito ao lar. A promessa não falhará. Mas à meia-noite o céu se abre, no horizonte a luz que enche toda a terra é o Rei. Acorda os que dormem no Senhor, o choro torna-se em louvor e todo olho vê. Se a morte me silencia, ainda não é o fim. A minha fé não vê um Cristo morto, mas que ressurgiu. E a canção do Cordeiro vai ecoar como alto mar.
Mas à meia-noite o céu se abre, no horizonte a luz que enche toda a terra é o Rei. Acordam os que dormem no Senhor, o choro torna-se em louvor e todo olho vê. O Cordeiro de Deus está em seu santo trono. Veja, tudo se fez novo. Mas à meia-noite o céu se abre, no horizonte a luz que enche toda a terra é o Rei. Acordam os que dormem no Senhor, o choro torna-se em louvor e todo olho vê, o vê. Oh, 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 oh. Yeah, 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 yeah. Veja, tudo se fez novo. Aleluia! Que tudo possa ser novo na sua vida, meu irmão e minha irmã, e que você seja renovado por essa doce esperança. Fique com a palavra do Senhor agora, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, porque o nosso Deus é um Deus de amor, não é verdade? Que a gente possa cantar e viver essa realidade todos os dias. Nós estivemos maravilhados na nossa série de Natal, Luz na Escuridão. No culto passado, vocês viram como foi lindo a nossa cantata, a pregação. Falamos sobre aquilo que Jesus é. E nessa hora eu quero terminar essa série Luz na Escuridão com uma mensagem que nos últimos dias me abençoou muito. Eu li o livro de 2 a Timóteo, a carta de Paulo a Timóteo, a sua segunda carta ao seu filho na fé, quando Paulo escreve em tempos difíceis, que ele estava preso, agora encarcerado, estava sendo julgado, e ele sabia que a sua vida estava com os dias contados. E essa carta serviu para mim de uma maneira poderosa, porque realmente nós estamos vivendo dias de muito cansaço. Eu estava e ainda estou com muito cansaço mental, né, diante de tudo aquilo que a gente viveu nesse ano de 2020, e eu estava precisando de buscar um fôlego, né, um norte, uma esperança, uma perseverança, uma palavra de ânimo, e foi nessa carta que eu encontrei, né, o legado de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, e por isso eu quero compartilhar aquilo que tem me abençoado tanto nos últimos dias. Abra aí a sua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 2, nós vamos ler do 1 a 7 e vamos então expor algumas coisas que Paulo está ensinando, levando como legado ao seu filho na fé. 2 Timóteo 2, de 1 a 7. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Verso 3. Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento de tudo. Essa mensagem, ela nos traz um norte, um esteio, uma esperança, princípios para um novo ano,
que nós estamos adentrando. De fato, irmãos, nós vivemos um ano difícil, mas eu confesso que para mim, 2020 me ensinou coisas poderosas. Aprendi tanto em tantas coisas e pude refletir no coração pela graça de Deus e saio desse ano fortalecido, renovado, mas de alguma forma cansado de muita coisa que a própria pandemia nos trouxe, um cansaço diferente, não é verdade? E por isso essa carta, ela fala tanto comigo, porque Paulo, preso agora, encarcerado, estava sendo julgado, e ele vai falar no capítulo 1 que muitas pessoas abandonaram ele porque ele estava sendo julgado, provavelmente com vergonha e com medo de serem vistas com Paulo diante da sua situação. E Paulo, então, escreve essa segunda carta a Timóteo para que ele possa ficar firme. Então, no capítulo 1, Paulo ordena a Timóteo a reter o modelo da boa doutrina, a não se envergonhar de testemunhar dele e do evangelho, e também a não se envergonhar dos sofrimentos que o próprio Paulo e que Timóteo, porventura, ele de alguma forma iria ter também por causa do evangelho. A grande verdade é que aquilo que Paulo estava sofrendo, ele estava sofrendo por causa do evangelho, por causa da mensagem. Então, Paulo, ele quer deixar Timóteo preparado para assumir, para levar o seu legado em frente, para levar a palavra em frente. E por isso, Paulo chama Timóteo e fala assim: portanto, você, meu filho, é uma carta afetiva, é uma carta que tem o melhor de Paulo, é uma carta de um homem que sabe que seus dias estão contados e não quer deixar para trás nada que ele precise imputar na nova geração que está assumindo as rédeas, como Timóteo, que provavelmente aqui estava em Éfeso, e Paulo chama ele para vir depressa para estar com ele. Portanto, nós precisamos entender que toda a nossa vida como família de fé, ela é afetiva, todo ensinamento, ele é justamente para transformar-nos nessa relação afetuosa de discipulado que temos uns com os outros, e o próprio Cristo é com cada um de nós. Então, aqui, Paulo fala: olha, portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo aqui é interessantíssimo, é importantíssimo para que eu e você tenhamos como firmeza, como solidez para o nosso novo ano. Essa palavra aqui, fortifique-se, está no tempo passivo, na voz passiva, que quer dizer que, ou seja, faça algo para que você receba força, seja fortificado, seja fortalecido. O que Paulo está dizendo aqui é interessantíssimo, porque Paulo está dizendo: olha que você precisa ser fortalecido na graça que há em Cristo Jesus. Muitas vezes nós achamos que a graça de Deus, ela apenas opera da parte de Deus para a salvação, o que não é verdade. E nós achamos que, então, a partir do momento que somos salvos, vivemos pelas nossas próprias forças, de alguma forma, tentando fazer valer a salvação que recebemos. O que Paulo está dizendo a Timóteo aqui é o contrário. Ele está dizendo que a graça não é apenas esse porquê que Deus nos deu a sua misericórdia e nos salvou, mas a graça também é o meio como nós vamos viver a partir de agora, firmados na obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele fala assim: fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Ou seja,
existe algo que aconteceu para nós, que nós recebemos, que agora nós precisamos nos fortificar nisso. E no capítulo 1, Paulo disse nos versos 9 e 10 que essa graça que nós recebemos nos tempos eternos, ela foi revelada agora em Cristo Jesus. Ele cita 3 coisas que aconteceram, que essa graça que há em Cristo Jesus, de fato, operou por meio dele. Que diz assim, que em Cristo Jesus, ele aboliu a morte. A morte morreu na morte de Cristo. Que ele trouxe à luz a vida, ele nos deu vida. Ou seja, nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, mas Deus nos deu vida em Cristo Jesus. E a imortalidade é que agora nós somos salvos pela graça e nós vivemos na graça e nós devemos ser fortificados nessa graça. Olha só aquilo que o John Piper fala a respeito disso, sobre ser fortificado na graça. Ele diz assim: a graça é poder e não apenas perdão. O que John Piper está dizendo nessa frase, a graça é poder e não apenas perdão, é justamente que nós vivemos pelo poder de Deus, que é derramado em nós pela sua graça. E essa é a vida que nós devemos nos fortalecer. Ou seja, você que é um cristão, que é salvo em Jesus, você que está vivendo em tempos de tensão, você que se sente cansado, você que precisa, dessa força da graça de Deus para ser pai, para ser marido, para ser mãe, para ser esposa, para ser jovem, para ser velho, para exercer as suas funções e profissões na sociedade, o que Paulo está dizendo é que só existe uma maneira do cristão viver, que não é pela sua própria força, que não é pela força do seu braço, é quando ele entende que agora que ele é salvo pela graça, ele enxerga e ele se fortalece nessa graça no Senhor Jesus. Por quê? Porque a cada dia que ele vive, ele se apega mais a Jesus, ele busca mais a Jesus para que ele se pareça mais com Jesus, para que seja mais transformado à semelhança de Jesus, e a graça de Deus é derramada sobre nós. O poder do Espírito Santo nos é confiado para vivermos segundo essa graça. Ou seja, o cristão, ele não vive a vida de Deus pela sua própria força. O cristão, o discípulo de Jesus, ele se fortalece na graça para que ele consiga desempenhar, para que eu consiga viver o que nós recebemos em Cristo Jesus. A nossa vida é justamente essa história de nós estarmos a cada dia mais nos esvaziando de nós mesmos e nos enchendo desse novo homem, nos enchendo desse homem redimido, desse homem que vive a partir da voz de Deus, desse homem que vive fortalecendo-se na graça. Por quê? Porque ele recebe poder para viver essa nova criação, essa nova vida, essa nova história. Portanto, a primeira coisa que eu quero te dizer para 2021, esqueça qualquer tentativa de viver pela sua própria força. Fortalecer-se, fortificar-se é a primeira estaca, é a primeira coisa que todo cristão deve fazer em momentos de crise e em momentos quaisquer da vida. Porque nós somos tentados, em qualquer crise, a tentar achar um caminho mais fácil ou a tentar fugir dessa crise, não é verdade? O que Paulo está nos dando é, primeiramente, esteja ligado à fonte, viva pela fonte, seja fortalecido naquilo que verdadeiramente é poderoso para te fazer viver a nova vida em Cristo Jesus. Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E no verso 2, ele explica o porquê que nós devemos viver dessa maneira e que Timóteo deve viver assim. Porque ele fala assim, olha, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis que também sejam capazes de ensiná-las a outros. O propósito
de Timóteo era ser fortalecido e fortalecer. Era dar continuidade ao trabalho, à mensagem que Paulo havia recebido diretamente do nosso Senhor Jesus. Ou seja, essa mensagem é a principal coisa da nossa vida, porque Paulo está chamando o seu filho Timóteo para, sendo forte na graça, confiar, fazer com que essa mensagem passe de geração em geração. Mas ele não fala isso de qualquer maneira. Uma das coisas que nós precisamos entender aqui é que, na lógica de Paulo, o confiar essa mensagem a homens fiéis e que sejam capazes está totalmente ligado à maneira como Timóteo vive quando ele é fortificado. Porque somente quando nós estamos fortificados na graça é que nós somos transformados e que o nosso testemunho de vida é verdadeiro. Para que o meu testemunho de vida seja verdadeiro, então eu possa confiar a pessoas também que tenham o mesmo testemunho verdadeiro. Ou seja, Paulo nos ensina que para que eu possa anunciar a mensagem do Evangelho, eu preciso me fortificar, eu preciso me esvaziar de mim, eu preciso ser fortalecido, eu preciso me vestir desse novo homem para que a minha vida seja a minha mensagem. Olha essa frase de Hernandes Dias Lopes, que é muito importante para a nossa vida e para a forma como vivemos na sociedade e precisamos viver no próximo ano. Hernandes Dias Lopes, ele diz que a vida do mensageiro é a vida da sua mensagem. A vida do mensageiro é a vida da sua mensagem. Por quê? Porque nós sabemos muito bem que estamos vivendo em tempos onde as nossas falas, os nossos discursos, poucos são ouvidos. As pessoas hoje, elas escutam com os olhos. As pessoas, elas querem ver coerência, elas querem ver lastro, elas querem ver vida na nossa vida diante daquilo que a gente está falando. Isso já acontecia sempre. E Paulo está dizendo, olha, essa mensagem, a mensagem do Evangelho que está nos trazendo sofrimento, perseguição, que está me encarcerando, essa mensagem, você precisa reter o modelo da sã doutrina, Timóteo. Você não pode se envergonhar dessa mensagem e nem de ser testemunha dessa mensagem e nem se envergonhar do sofrimento que ela pode lhe trazer. Portanto, Timóteo, enxergue que essa mensagem ela tem que correr, mas ela tem que correr na maneira aonde a vida, o testemunho das pessoas é a maior expressão dessa mensagem. A pergunta que eu te faço é: como foi a vida do mensageiro? Como foi a sua vida no ano de 2020 para que você seja o mensageiro do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? Porque todos nós somos chamados, vocacionados por Deus para vivermos em todas as esferas da sociedade, para sermos essas cartas vivas, esses mensageiros da Boa Nova. E o mundo hoje clama de fato, pela boa notícia. E nós acabamos de ver o que quer dizer homens infiéis, homens que não são capazes. Quando nós vemos no nosso Brasil agora que o prefeito do Rio acaba de ser preso sendo acusado de corrupção. E é um homem que é visto como um homem evangélico. É obviamente que nós sabemos que aquilo ali não é uma igreja evangélica, mas a sociedade enxerga aquele homem e aquilo que ele representa, aceita que ele representa como uma igreja evangélica, ou seja, nós estamos ligados a ele dentro do nosso consciente coletivo
religioso evangélico das pessoas no Brasil. Por isso que é importante que primeiro você aprenda a se fortificar na graça, que não é pela sua própria força, que não é pelo seu próprio braço, que você precisa, sabe, diminuir e crescer o Senhor na sua vida, se revestir desse novo homem. E isso se faz como? Isso se faz com trabalho duro na questão de buscar a Deus em diligência, em buscar a Deus todo dia, em se derramar diante de Deus, porque saber que a fonte está nele. E para isso, então, você possa confiar essa mensagem a homens que sejam fiéis, que sejam íntegros, coerentes com essa mensagem e que sejam capazes de ensinar. É engraçado que aqui nós vemos talvez 4 ou 5 gerações de transmissão dessa mensagem. Jesus passou para Paulo, Paulo passa para Timóteo, Timóteo passa para homens fiéis passam para outros. Provavelmente nós somos esses outros que também necessitamos passar para outros, e essa é a dinâmica geracional da igreja, do povo de Deus, de sermos encontrados fiéis, de sermos encontrados capazes, porque nós somos fortalecidos todos os dias na graça que há em Jesus Cristo. É o poder do Espírito Santo que nos capacita a viver o dia a dia. É o poder do Espírito Santo que te capacita a ser um marido melhor. É o poder do Espírito Santo que te capacita a ser um advogado segundo o Senhor. É o poder do Espírito Santo que te capacita a ser, sabe, qualquer coisa na sua vida, porque você é a partir da graça que há em Jesus Cristo. Então, no verso 3 agora, Paulo fala, olha, suporte comigo os meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Paulo está nos dizendo algo interessantíssimo aqui, que nós temos certa estranheza ao pensar isso. De fato, irmãos, o evangelho estava trazendo sofrimento aos discípulos, perseguição, restrições. E, não se engane, nós também estamos a cada dia vendo que verdadeiros discípulos de Jesus estão sendo restringidos e podem chegar a ser perseguidos mesmo em uma nação majoritariamente cristã. Por isso, para 2021, você precisa entender o que é mais importante na sua vida, que é confiar, que é transmitir, que é viver o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo na sua graça, para que você possa, de fato, cumprir o seu chamado e receber do nosso Senhor Jesus, de fato, a sua benevolência, porque você está nele, você se move nele, você vive para ele. Que 2021 você entenda que Paulo está chamando Timóteo a não se envergonhar dele mesmo, de um homem preso, de um apóstolo preso, e não se envergonhar de sofrer por causa do evangelho. Ele usa um termo, e aqui vai então ter 3 termos, 3 características, 3 coisas de algo que é muito fácil na vida deles e que também é para nós. Paulo usa a figura do soldado, a figura do atleta e a figura do lavrador. Ele fala assim, olha, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Ou seja, a primeira coisa que nós devemos nos portar na vida cristã, sendo fortificados na graça, é como soldados. Um soldado, quando está no fronte da batalha, ele precisa confiar no comandante da batalha, porque é o comandante que vê todo o campo de batalha e todas as ameaças dessa batalha,
e está tomando conta desse soldado que está no fronte, que está confiando nesse soldado. Mas aqui o texto vai nos ensinar um princípio que todo soldado precisa ter. Está aqui nesse slide, que é o princípio do foco, de ter uma mente focada naquilo que ele deve fazer. O soldado, ele não pode deixar-se envolver nos negócios da vida civil, porque se ele ficar no meio de uma batalha, no meio de uma guerra, de um preparo, pensando em coisas que não são de fato da própria batalha, ele vai deixar todos os outros soldados, todo o seu exército desguarnecido por sua falta de foco. E ele vai desagradar quem o alistou. Por isso, Paulo diz, olha, o cristão é um soldado que tem foco naquilo que ele está fazendo, porque ele sabe quem o alistou. A gente sabe quem nos salvou, quem nos chamou para a sua maravilhosa luz, em quem nos enviou como ovelhas no meio de lobos. Quem nos disse, olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão, façam discípulos. E você, nesse novo ano de 2021, você tem que ter a certeza de que existe um foco. E esse foco que eu falo não é um foco, assim, eu preciso ver em que eu vou focar na minha vida. Isso é interessante, isso é básico, mas o principal foco que o texto está dizendo é foco no Senhor. É foco em quem te alistou, é foco nos propósitos dele, é foco em fortificar-se na graça, é foco em confiar a mensagem a homens fiéis e anunciar o evangelho. Esse é o foco de todo cristão. E ele segue. Ele fala assim, semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Uma das coisas que eu mais gosto que Paulo usa aqui é que aqui está dizendo sobre integridade. O atleta, ele precisa de integridade, primeiro, na preparação e também na competição. Porque se ele não se prepara corretamente e de acordo com as regras, ele vai ser desclassificado. Se ele usa de meios para levar vantagem na preparação, ele é desqualificado. E também se ele se prepara mal, se ele não está inteiro, íntegro, e se ele não joga segundo as regras, ele também não será coroado. Portanto, o foco de um atleta está em ser coroado porque ele cumpriu e viveu segundo as regras. Ele não pode pegar atalhos. Ele não pode fazer o caminho mais fácil. Essa semana mesmo eu estava lendo a reportagem de um cara que é muito talentoso no tênis, chama Benoit Paire. Tem outros, né? O Nick Kyrgios também, que são muito talentosos, jogam excelente tênis, nível high, top, eles jogam como os tops, mas eles não estão entre os melhores do mundo. Por quê? Porque eles são tenistas e não atletas. Eles deixam isso muito claro. Eles não querem pagar o preço que o Federer paga, que o Djokovic paga, que o Nadal paga. Eles não querem se preparar, eles não querem treinar, eles não querem jogar o jogo pelas suas regras. Que quem for vencer vai ser aquele que vai estar mais preparado, aquele que vai jogar segundo as regras, não vai se dopar, mas vai estar preparado para não buscar atalhos dentro do jogo. Portanto, que você, como cristão em 2021, aprenda aquilo que Paulo está deixando como legado ao seu filho Timóteo, que fortalecer-se na graça, viver anunciando, transmitindo essa mensagem, não se envergonhando daquilo que nós possamos viver e sofrer por sermos fiéis ao
evangelho, viver nessa graça requer de nós foco como soldados, integridade como atletas, para que a gente possa receber, né, o prêmio, a coroa. E, em terceiro lugar, ele usa a figura do lavrador. Se antes nós vemos que o atleta às vezes corre diante de um público, o lavrador é aquele que trabalha arduamente, sem ninguém ver. Por isso, existe um outro princípio aqui, que é o princípio do trabalho duro e paciente. Fortalecer-se na graça, viver o evangelho, não é essa vida de descanso, aonde eu não me movo, aonde eu não sou operante, aonde eu não dou duro, não. A diferença é que você não dá duro segundo a sua própria força, segundo o seu próprio mérito, você não faz acontecer. Você, primeiramente, se derrama. Você se rende ao Pai. Você se rende à poderosa mão do Senhor. Você é fortalecido no Espírito Santo. Você reconhece que em você mesmo você não tem força alguma para viver essa nova vida. Então, você recebe essa força, você é fortalecido na graça que é em Cristo Jesus, e por isso você é poderoso, você recebe poder, você consegue viver essa vida como um soldado focado na batalha para agradar o seu comandante, como atleta que se prepara segundo as regras, que não corta atalhos e é coroado no final. E segundo, um lavrador que trabalha arduamente, mas que será o primeiro a participar dos frutos. E uma das coisas lindas que todo lavrador precisa ter é a paciência. A paciência por quê? Porque ele pode até escolher a semente, mas ele não pode controlar o resultado da semente. Assim somos nós. Nós somos como esses semeadores que vão lançar a palavra, que vamos lançar as sementes, que vamos lançar aquilo que Deus nos deu, as sementes de vida que Deus nos deu. Mas o resultado não depende de nós. Por isso, nós precisamos aprender a descansar no Senhor da lavoura. Sabemos que os tempos, as estações, é chuva, é terreno, intempéries da vida acontecem como nós estamos vivendo. Mas nós precisamos, como bons lavradores, continuar a semear a boa semente do Evangelho, trabalhando duro, trabalhando arduamente, correndo a carreira que nos está proposta, trabalhando, sabe, nas nossas vidas, nos nossos dons, nos nossos talentos, sendo bons profissionais, excelentes, sabendo que nós somos pela graça, que nós devemos enxergar as nossas profissões a partir desse novo homem, a partir da nova criação, sendo poderosos no Espírito Santo para vivermos como homens e mulheres fiéis, em quem foram confiados a palavra da verdade, para que nós possamos ser a mensagem, para que o mundo veja na minha e na sua vida em 2021 que nós somos a ponte, que nós recebemos de Deus o ministério da reconciliação, e a nossa vida expressa isso com foco, integridade e com trabalho duro. O crente, ele trabalha, porque o trabalho foi nos dado antes da queda. Ele sofre os efeitos da queda no trabalho, ele sofre isso porque ele é um contraste na sociedade, ele é perseguido por ser de Jesus, mas ele continua trabalhando, ele continua com foco e continua com integridade. Que você leve essas palavras para 2021, não apenas na sua vidinha profissional, mas que você leve isso como um todo na sua história, porque a sua vida profissional, a sua vida familiar, a sua vida individual depende de você ser fortalecido na graça. Porque se você achar
que você é o bam profissionalmente e não ser fortalecido na graça, você vai fazer pela força do seu braço. Você vai achar que você é bom demais. E quando apertar e vier uma crise, você vai se achar merecedor daquilo e você vai deixar de ser íntegro porque você não tem poder para sustentar os propósitos e princípios cristãos, de fato, os propósitos e os princípios cristãos da vida. Porque você está vazio do Espírito, você está vazio do poder de Deus, porque você não se fortificou na graça. Logo, então, quando eu trabalho para a minha força, quando eu acho que eu sou bom, quando eu acho que eu conquistei, quando eu construí a minha empresa, quando eu fiz alguma coisa, eu fiz algo e eu acho que aquilo é diretamente mérito meu, quando eu preciso resolver alguma crise na minha trajetória, eu tendo a buscar alternativas que fogem da integridade do Evangelho. Por isso, muito cuidado. É por isso que Paulo fala, olha, portanto, meu filho, afeto, família, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. 7. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento. Viver pela graça ou viver na graça não é inoperância, é um descanso ativo. Você que malha, sabe muito bem o que é um descanso ativo. É quando você vai deixar que a sua frequência cardíaca abaixe, mas você não sentou no banco, ficou ali e tudo mais. Você está fazendo algum outro exercício de menor frequência cardíaca, se recuperando para explodir em um exercício com maior frequência cardíaca e maior envolvimento muscular. Essa é a vida na graça. Você confia em Deus que te fortalece, mas você medita e pensa em tudo a partir da iluminação da palavra. Paulo está dizendo aqui no verso 7, reflita no que estou te dizendo. Ele não está deixando Timóteo com uma ordem, sem uma reflexão e sem sem ele ter que refletir, pensar e arrazoar sobre as coisas. Eu gosto muito da frase do John Stott que crer também é pensar. Você precisa entender que a maneira como Deus se revelou a nós e deixou-nos as Escrituras é justamente porque somos imagens e semelhança de Deus e temos atributos divinos, somos capazes de refletir, de pensar, de autorrefletir, de criar, de entender. E por isso Deus se revela a nós dentro e por meios que nós conseguimos encontrá-lo, né, nessa reflexão, aonde, ao mesmo tempo que eu penso, que eu me esforço, que eu trabalho arduamente, ele vem e me ilumina a palavra. E essa é a vida do cristão. É o descanso ativo. Ele recebe a graça, mas ele opera, ele é ativo na graça, ele se move na graça, ele trabalha mediante pelo poder dessa graça. E por isso eu fecho essa mensagem com o texto de Provérbios 2, de 1 a 6, que fala muito bem isso que vai apresentar. E peço que o Tiago aí deixe na tela inteira, por favor, aí para a gente ler junto. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, e se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento,
Se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto. Se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Olha só, pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua busca procedem o conhecimento e o discernimento. Ou seja, no mesmo texto de Provérbios está aqui como o texto de Paulo. Meu filho, trabalhe, tenha foco, seja íntegro, se fortifique, mas saiba que é, pois, o Senhor quem dá sabedoria. Procure, dê ouvidos, busque. E essa deve ser a nossa maneira de viver no novo ano. Vivendo, sendo fortalecidos na graça, retendo a boa doutrina, buscando Deus nas Escrituras, em oração, compartilhando a mensagem a homens e mulheres fiéis, fazendo com que a nossa vida seja totalmente para fora, na sociedade, se portando como um cristão advogado, um cristão médico, um cristão professor, um cristão filósofo, um cristão pedagogo, um cristão pai, uma cristã mãe, e não como uma mãe cristã, que antes ela é, para depois ela encaixar alguma crença. Não, ela é cristã. Nós somos cristãos, nós somos de Cristo e nós devemos nos fortalecer em Cristo para desenvolvermos as profissões, os talentos, para vivermos e sermos as cartas vivas que a sociedade precisa ver. Por isso, humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus. Deixe Deus te transformar. Mas para isso você precisa ser fortalecido. Você precisa buscar com foco, com integridade, e você precisa buscar com trabalho duro, na paciência, tendo a certeza que Ele é o Senhor da seara e que Ele vai nos fazer viver dos primeiros frutos da colheita, sermos coroados com a coroa da vitória e também agradarmos a quem nos alistou. Jesus nos chamou antes da fundação do mundo. Nós somos eleitos por Deus, para que agora você possa anunciar essa boa notícia. Que 2021 seja um ano abençoado para nós, nesse sentido, de que nós sejamos a ponte, uma família de fé que possa compartilhar essa mensagem, nutrindo uns aos outros, recebendo e passando em frente, de geração em geração, para que a ponte possa alcançar desde o mais velho ao mais novinho. Que a gente possa abraçar o ministério da reconciliação e que você seja um homem e uma mulher fiel e capaz de ensinar. Eu quero orar agora por você, pela sua vida e pelo nosso novo ano, pedindo que Ele nos abençoe nessa nova jornada. Estaremos aqui ainda online dia 3 de janeiro, porque nós estamos ainda com as obras para transformar o nosso prédio e também atentos a tudo aquilo que a pandemia possa nos trazer. Ok? Pai, muito obrigado por esse ano que termina nos próximos dias. Obrigado que até aqui o Senhor nos ajudou. O Senhor nos sustentou. O Senhor enxugou as lágrimas daqueles que perderam vidas queridas. O Senhor sustentou aqueles que perderam empregos. O Senhor, Pai, pela mão de irmãos, abraçou, chorou, sorriu, auxiliou. O Senhor, por meio da tua igreja, alcançou, trouxe esperança. O Senhor fez milagres. O Senhor é a nossa força, nosso baluarte,
o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é o nosso Salvador. Por isso, nessa hora eu quero abençoar cada um que está, Pai, ouvindo essa mensagem, que ouviu e que quer ser fortalecido na graça. Eu oro isso, Pai, que a gente atente os nossos ouvidos, que a gente seja diligente na nossa busca, que a gente tenha foco no Senhor, que a gente possa, em nome de Jesus, viver essa vida segundo o Senhor. É o que te pedimos. Em teu nome oramos. Amém. Nessa hora eu quero te convidar. Você que está conosco na ponte, você que é um membro, vai aparecer aqui a conta bancária da ponte e o código do Pix, que você vai, então, ser um doador, alguém que está comprometido com essa nossa missão. Se você é membro da ponte ou você está caminhando junto com a gente, que você possa estar engajado junto com a gente, sabendo que nós estamos nos movimentando diante do Senhor, fortalecidos nele, para que a região da Pampulha, o bairro ali onde estamos, possa ser alcançado pelo Senhor e a gente possa se portar ali de uma forma relevante. Por isso, faça a sua oferta, seja fiel e seja constante. E você também, que quiser ler a Bíblia junto comigo no ano todo, eu vou compartilhar o meu plano de leitura para que você possa ler a Bíblia também o ano todo. É sempre bom, todo ano, a gente reler a Bíblia, ela toda. Eu sei que nós temos várias formas disso, mas se você quiser participar junto comigo, no próximo ano eu vou ler a Bíblia toda. Eu quero te convidar a estar junto comigo. É só mandar uma mensagem para mim e eu vou também, de fato, compartilhar nos próximos cultos para que você participe dessa jornada, ok? Vamos juntos? Somos a ponte. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.